provoca uma reação. Pode ser uma reação legal, pode ser uma reação verbal, pode ser uma reação extemporânea, pode ser uma reação de grupo, mas a partir da hora que a ética deixa de prevalecer, fica vulnerável à reação que ela vem contra nós. Então, por isso, a ética é justamente a condição de preservar aqueles que não têm tanta voz, não têm tanto pulso. Senhor Neymar, as pessoas, por exemplo, que a gente assiste, não é? Nesse momento que está meio difícil de a gente não se sentir chateado com o que está se apresentando, que a sociedade mundial, que o problema não é brasileiro, não é, o problema é do ser humano. Mas o que acontece? Como é que nós poderíamos encarar, então, o que vai acontecer com essas pessoas que fogem à ética? A ética é compromisso com a sociedade. A ausência de ética provoca a reação, que é o que eu estava dizendo. De que se você não agir, se a ética não for suficiente para resolver o problema, vem a reação. Então, o que está acontecendo agora, a falta de ética, começa a fazer vir à tona procedimentos, situações, ocorrências, que antigamente passava despercebida, mas não significa que não havia, mas fica caracterizado que a ética foi abandonada, ela foi desprezada, não foi valorizada, porque ela é processo de educação. As pessoas que não agem com ética, elas não têm justamente aquele respeito pelo semelhante. Então, mas, não, desculpe, senhor. Veja só, existe uma coisa extremamente interessante que é observar. Na evolução ética que a gente tem que observar na população em geral, que a doutrina espírita mostra que os espíritos têm gradação de compreensão, tanto científica, ou seja, intelectiva e moral, diferente. Assim, voltando aos princípios de Piaget, aquele indivíduo que tem falta de moralidade, ele pode ter 50 anos de idade, mas ele tem um comportamento como uma criança de 5 anos de idade. Por outro lado, no indivíduo que ainda necessita da ética alheia, a ética social, a ética chamada heteroética, ou seja, aquilo que é imposto a ele precisa de alguém vigiando. Na ausência do indivíduo vigiando, ele vai lá e comete o erro. Já o indivíduo que não tem ética, ele comete o erro com vigilância ou sem vigilância. Ele acha natural e normal o que ele está fazendo, né? A humanidade, nesse momento, se indigna. Por quê? Porque ela está num grau de evolução cada vez maior, de crescimento, porque há tempo atrás, o indivíduo que detinha o poder e exercia qualquer atividade tida como a ética, era natural. Hoje em dia, a evolução exige do indivíduo uma modificação de comportamento. E o que é certo é que essas gerações que estão vindo aí já vão encontrar um terreno bastante preparado para desenvolverem, assim, em termos de fraternidade, porque a falta de ética respinga na nossa evolução, na nossa vida social, na contribuição que cada um pode dar, né? Tolhe as pessoas. O que a gente percebe é que essa juventude que está vindo aí, essa criançada que está vindo, seguramente vai ter um comportamento diferente do que este que a gente está assistindo. Nós estamos atravessando uma fase de transição, onde valores que nem sempre eram considerados antes passaram a considerar. Então, a ética tem relação também com aquele com o qual a gente conversa, com aquele com o qual a gente se relaciona. E aquele negócio, quando você tem que ser chamado a atenção, é porque a ética falhou. Porque se tivesse ética, não teria necessidade de chamar a atenção. Os códigos de ética são porque a ética acaba sendo qualificada, acaba sendo organizada, sistematizada, para que seja distribuída, porque é necessário que se torne um instrumento de exaltação dos valores dos outros, que precisa ser considerado. Ética significa exatamente respeitar o semelhante, respeitar os valores do semelhante, seja indivíduo, seja grupo. Às vezes tem que ter ética para com grupos também. Não significa que é só proibir ações ou permitir ações. Vai muito além disso. Tem um componente moral por trás disso, né, doutor João? Com certeza. Então, dentro desse princípio, se o indivíduo, na fala do Sr. Neymar, se o indivíduo respeitasse aquele princípio básico de ética, que é a ética cristã, ou seja, respeitar o próximo como gostaria de ser respeitado, amar o próximo, que a gente ainda não sabe amar, como gostaria de ser amado, então ver no próximo a si mesmo,
não precisaria de código de ética. É o maior nenhum. código de ética, vale para todas as Resume profissões, né? em uma única frase. Agora, a doutrina espírita vem alargar a compreensão do homem, porque a doutrina espírita mostra que aquilo que nós plantarmos hoje voluntariamente, necessariamente nós colheremos no nosso futuro como obrigatório. E tudo que existe na nossa vida atual será revertido em nosso benefício ou em nosso detrimento no futuro. Aliás, eu queria destacar uma conversa que eu estive mantendo com a dona Helena sobre o problema de ética. Ela estava destacando que Jesus, quando teve que usar o chicote para espantar os comerciantes que estavam no templo, é porque esses comerciantes falharam na ética espírita. Na ética cristã. Desculpa. Na ética em relação ao ser humano, ao próximo. Bem, nós temos que terminar o nosso quadro de hoje e voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que tem o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada na Avenida Rangel Pestana, 233. Vamos ao momento literário espírita, diretamente do Centro Espírita União. Amigos do programa Vida Além da Vida, no nosso momento literário espírita de hoje, muito especial, pois estamos gravando aqui da nossa casa, do Centro Espírita União, trouxemos para vocês duas obras. A primeira, do professor Henrique Rodrigues, A Ciência do Espírito. Nesse livro, o professor Rodrigues retrata estudos de mais de 30 anos, de palestras, de pesquisas, de viagens pelo mundo, trazendo aspectos científicos do espírito e da doutrina espírita. O interessante é que nesse livro, o professor Rodrigues não usa em momento algum a expressão "eu acho". Tanta certeza tem ele de que todas as colocações aqui feitas podem ser claramente e didaticamente explicadas através da doutrina espírita. Aproveitando a sua experiência como cientista e pesquisador, o professor nos fala sobre mediunidade, sobre perispírito, sobre reencarnação. Nos fala também da importância do pensamento, porque o pensamento doentio faz o corpo ficar doente.